O livro Amor e Respeito já ajudou milhares de casais a restaurarem casamentos em dificuldade e também a melhorar ainda mais relacionamentos que já iam bem. Neste vídeo falaremos sobre o ciclo energético e o ciclo recompensador. Se você ainda não assistiu ao vídeo da primeira parte, veja ele primeiro para entender todo o contexto. O link está na descrição. O ciclo energético requer uma postura proativa do casal. Se você praticar o que você vai aprender aqui, dificilmente o ciclo insano terá lugar no seu relacionamento novamente. Vamos começar com os maridos. Para eles, a primeira lição é entender que as esposas confrontam para se conectar. E se você, marido, usar os princípios bíblicos, vai aprender a contornar esses confrontos. Quando sua esposa estiver irritada e reclamando, seja gentil e lembre a ela que existem duas opções: continuar a reclamar, piorando a situação, ou orar juntos, pedindo a sabedoria e ajuda de Deus. Quando sua esposa sentir que está sendo amada, ela vai baixar a guarda e conversar de uma forma amigável, dando a chance de vocês finalmente entrarem no ciclo energético. O livro lista 5 fatores para ensinar aos maridos as atitudes para entrar no ciclo energético. Casada: conexão, abertura, simpatia, apaziguamento, dedicação e apreço. Conexão: sua esposa precisa enxergar que você deseja se conectar a ela. Conectividade é o que as mulheres procuram em qualquer relacionamento, especialmente no casamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a Bíblia fala que o homem se unirá à sua esposa e se tornará com ela uma só carne. Experimente estas atitudes simples para criar essa conexão com sua esposa. Abraçar, segurar a mão dela, passar um tempo sozinhos e também ser afetuoso sem necessariamente ter segundas intenções. Abertura: quando sua esposa fizer muitas perguntas, ao invés de se chatear, pense no porquê dela estar te perguntando. Lembre que ela está indo até você porque ela te ama e porque você é importante para ela. Compartilhar seus sentimentos, falar sobre o seu dia a dia e suas dificuldades são formas práticas de se abrir para sua esposa. Simpatia: busque entender sua esposa, ser compreensivo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Deus chama os maridos a entenderem que suas esposas são mais vulneráveis às palavras do que eles. Lembre que sua esposa é sua aliada e não sua inimiga. Ela não quer necessariamente que você resolva todos os problemas dela, mas sim que você a ouça com atenção. Por isso, busque ouvi-la, tente identificar os sentimentos dela, ore com ela e também ore por ela. Apaziguamento: em qualquer conflito, não evite entrar no assunto achando que sua esposa vai esquecer, pois você só vai estar adiando o problema. Ao invés disso, aprenda a dizer: me perdoe, não foi isso que eu quis dizer, mesmo que na sua cabeça a maior parte da culpa seja dela. O percentual de culpa aqui não é a questão é o amor e o respeito. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, Deus nos ensina que a palavra sábia desvia o furor, mas a resposta ríspida desperta a ira. Dedicação: a esposa precisa que o seu marido reafirme o seu amor com frequência. Ela também vai se sentir mais segura quando seu marido tem um compromisso com Deus. Sua esposa quer ter a certeza de que você será leal a ela até a morte e não até o divórcio. Por falar em divórcio, Malaquias capítulo 2, versículo 16 nos ensina que Deus abomina o divórcio. Por isso, permaneça no ciclo energético e o divórcio jamais será uma possibilidade em seu casamento. Apreço: uma esposa quer que seu marido a honre e a estime. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 também nos ensina que muitos maridos têm suas orações afetadas por não honrarem suas esposas. Para as mulheres, ser honrada é ser valorizada. No capítulo 5 de Efésios, o marido é a figura de Cristo. Cristo se entregou pela igreja. A esposa, por sua vez, é a figura da igreja, e seu marido deve se entregar a Deus por ela. Sua esposa quer ter a certeza de que você a tem na mente e no coração como a primeira e a mais importante. Também baseado na Bíblia, o livro ensina às esposas como mostrar respeito por seu marido e entrar no ciclo energético. Ele usa o acrônimo CASADO: conquista, autoridade, sexualidade, afinidade, discernimento e ordem hierárquica. As esposas devem lembrar
que o marido bem-intencionado jamais irá desagradá-la de propósito. Por isso, elas não devem expressar verbalmente que seu marido é desamoroso. Experimente dar a ele respeito incondicional e você vai ver a diferença na forma como ele vai te tratar. Além disso, o homem precisa estar na direção, não para dominar ou para ser superior, mas porque essa é a maneira como Deus o criou. Então, à medida que você pratica esses conceitos, vai desfrutar da mesma melhora no casamento já experimentada por várias esposas que já têm praticado. Conquista. Valorize o desejo dele de trabalhar e realizar. Essa é a essência do homem. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz que Deus criou o homem e o colocou para trabalhar, antes mesmo de criar a mulher. O trabalho de um homem está ligado à sua identidade. Os homens, de maneira geral, não veem o trabalho como algo opcional. Nós, homens, temos um chamado natural para fora, enquanto a mulher sente um chamado instintivo para a família. Deixe que ele saiba que você o admira e que o apoia. Autoridade. Em Efésios capítulo 5, a palavra nos ensina sobre hierarquia no lar. Um homem bem-intencionado não vai usar sua posição de liderança como um tipo de arma para aterrorizar sua esposa e seus filhos. Existem muitas esposas que têm dificuldade em se submeter ao marido. Porém, esse assunto tem mais a ver com o relacionamento entre ela e Deus do que com seu marido. Quando amor e respeito estão presentes, marido e mulher resolvem os conflitos de forma muito mais sábia, e apesar do marido estar na posição de liderança, nenhum dos dois impõe sua vontade, pois sempre prevalece o dar e receber. Esposas devem lembrar que a Bíblia garante que elas podem ganhar seus maridos apenas pela sua conduta. Para o marido bem-intencionado, o comportamento respeitoso da esposa funcionará como um imã que vai atraí-lo cada vez mais. A Bíblia, ao contrário do que dizem, valoriza as mulheres e dá conselhos sobre como obter o amor do seu marido através do comportamento calmo e respeitoso. Quanto mais respeito o marido recebe da esposa, menos autoritário ele vai ser. A recusa da esposa em se submeter ao marido é, na verdade, uma recusa dela de confiar em Deus. Uma esposa que acredita que Deus está trabalhando em seu casamento vai se submeter e respeitar seu marido incondicionalmente. Sexualidade. Aprecie o desejo dele de ter uma intimidade sexual. Um dos principais alvos do diabo é a vida íntima do casal. Como esposa, você transmite respeito a ele quando aprecia o desejo dele por você. A Bíblia ensina que cada um deve cumprir sua função com o outro, no que diz respeito à intimidade sexual também. Lembre-se, você não vai conseguir aquilo que você quer ao privar o seu marido daquilo que ele precisa. Afinidade. Aprecie o desejo dele de ter uma amizade ombro a ombro. Para ele, somente ter sua esposa ao seu lado, mesmo sem trocar uma única palavra, já é um sinal de amizade. Se o seu marido tem ficado cada vez mais calado, a melhor maneira de fazê-lo se abrir é simplesmente estar com ele durante alguma atividade, mesmo sem conversar. Faça isso durante algum tempo e você vai ver o resultado. Discernimento. Aprecie o desejo dele de analisar e aconselhar. Muitas esposas acham que seus maridos têm pouco a lhes ensinar. A verdade é que as mulheres realmente têm uma intuição e que os homens devem sim dar ouvidos a elas. Entretanto, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, tanto o marido precisa da intuição da esposa, como a esposa também precisa do discernimento do marido. Ordem hierárquica. Aprecie o desejo dele de proteger e prover. Muitas esposas entendem errado a questão da hierarquia na Bíblia. Infelizmente, também existem muitos maridos que distorcem o que a palavra diz para justificar abusos. Se o marido é bem intencionado, ele vai compreender que a Bíblia dá a ele a responsabilidade de proteger sua esposa e não vai transformar isso em motivo para abuso. Então, esposas, sempre verbalizem a admiração por ele te proteger e estar disposto a morrer por você. E nunca despreze o trabalho dele ou quanto ele ganha. Tanto maridos quanto esposas devem entender que podem até não ter um casamento perfeito, mas podem sim abraçar a ideia do amor e respeito, e isso vai garantir um relacionamento saudável. Haja de acordo com esses ensinamentos, e o seu relacionamento vai ser cada vez melhor. Ciclo recompensador. Talvez você tenha receio de mudar sua postura e praticar o amor e respeito, e o seu cônjuge não corresponder, mas, antes de tudo, confie em Deus e saiba que Ele vai agir. Além do mais, o mais importante é que você faça isso em obediência a Deus, e mesmo se o seu cônjuge não mudar,
O seu amadurecimento espiritual depende só de você. A Bíblia diz: se vocês amarem somente a quem os amam, que recompensa terão? Então, faça tudo isso como para o Senhor e não coloque seu fundamento e sua confiança no seu cônjuge. Quando se faz a vontade de Deus, nenhum esforço é em vão. Deus tem um galardão para aqueles que o obedecem, e cumprir seus mandamentos vai te proporcionar recompensas eternas no céu. Tanto o marido que ama a esposa, como Cristo amou a igreja, como a esposa que respeita o marido como ao Senhor, serão recompensados por toda a eternidade. Em última análise, o seu casamento não tem nada a ver com o seu cônjuge, mas tem tudo a ver com seu relacionamento com Jesus Cristo. O ciclo energético é a única forma de encontrar liberdade interior e maturidade de espírito. Sua postura para com o seu cônjuge é sua responsabilidade. Se você não entender isso, vai se colocar no lugar de vítima. Então confie no Senhor e faça a sua parte enquanto Ele trabalha no interior do seu cônjuge e no seu também. Memorize esse princípio e viva de acordo com ele. Eu posso ser machucado, mas a opção de odiar é minha. Em João capítulo 8, 34 a 36, Jesus nos ensina que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem experimenta essa liberdade pode ser amoroso, mesmo com uma pessoa difícil ao lado. E por último, lembre-se, seu casamento é um teste de devoção a Cristo. Não tema ser testado por Deus, pois o desejo dele para a sua vida é te fazer parecido com Jesus, e o casamento é um excelente campo para isso. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você quer ter acesso a mais vídeos com resumos de livros cristãos que vão ajudar a fortalecer a sua fé, se inscreva no nosso canal. Se esse conteúdo te abençoou, deixe o seu like e abençoe a vida de alguém compartilhando esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido.